Olá, pessoal. Eu vou projetar aqui a aula sobre tomografia de coluna e de membros, tá bom? Pronto. Então, a gente vai ver aspectos importantes a qual a tomografia ela entrega um valor, principalmente no diagnóstico de fraturas, tá bom? Tanto de coluna quanto de membros. Então, vamos lá. Só ligar o laser point aqui. Então, aqui a gente vê uma imagem num corte sagital da coluna, certo? Então, a gente pega a região sacral, coluna lombar e coluna torácica. Aqui, quando a gente teve aula de tomografia sobre os conceitos básicos, a gente viu as janelas, né, que são feitas na tomografia. Então, aqui a gente tem uma janela para ossos, beleza? Onde a gente consegue ver bem, nesse caso aqui, a gente está identificando uma fratura por compressão nesse nível, tá bom? Aqui a gente tem toda a região sacral, as vértebras fusionadas, então aqui é S1, então aqui é L5, L4, L3, L2, L1. Então a gente tem uma fratura por compressão ao nível de L1, tá vendo? Então nas duas imagens da tomografia, que é o mesmo paciente, a gente consegue ver claro o afundamento aqui do corpo vertebral da sua região, principalmente anterior, demonstrando uma fratura por compressão. Então, fica bem mais nítido a evidência dessa fratura do que numa radiografia. Nessa segunda imagem, a gente vê um problema que a gente já trabalhou em sala, que é a espondilólise. Lembra? Espondilólise. Lise significa quebra, né? Então, aqui a gente tem uma fratura, tá vendo? Do istmo, né? Que liga o corpo aos processos transversos e espinhal da região lombar também. Então, a gente tem uma linha de fratura aqui. Essa vértebra ela ainda não teve um escorregamento significativo. Ela poderia ter tido um escorregamento, né? Uma espondilólise com um escorregamento desse corpo vertebral, principalmente para a região anterior. Possivelmente seja um evento agudo, né? O paciente está imobilizado. E aqui necessita de tratamento cirúrgico para poder estabilizar essa fratura, principalmente porque, como é a nível da região lombar, esse paciente ele precisa, é uma região muito móvel da nossa coluna, então precisa de repouso, precisa de estabilidade. Aqui, ó. Então a gente vê a fratura, tá vendo? Então aqui a gente vê um corte axial, tá vendo a vértebra de cima, que tem a região anterior do corpo vertebral, e aqui você tem processo transverso de um lado, do outro, e processo espinhoso, e você tem uma fratura, um istmo, né? Uma lise, uma fratura dessa conexão. O que ele está dizendo aqui é que, como tem essa fratura, a vértebra se move um pouco, a sua parte anterior, isso acaba traduzindo um alargamento do canal arterial. Então, isso pode trazer consequências sérias neurológicas, vasculares, porque obviamente tem a medula espinhal aqui, tem diversas raízes nervosas. Esse paciente pode ter sintomatologia neurológica muito importante, como perda de força, alteração de sensibilidade. Então, tudo a gente precisa casar com a avaliação do exame físico desse paciente. Aqui a gente tem outra tomografia com algumas fraturas por compressão também, tá vendo? Então, vamos lá, ó. Sacro, identifiquei o sacro, as vértebras estão fusionadas. L5, L4, L3, L2, L1. Vou entrar na torácica, T12. Então, T12, T11, T10, T9 e T8. Então, T12 e T8 têm fraturas por compressão. Claro que sim, a história a gente não consegue avaliar, mas possivelmente sejam pacientes que já têm uma fragilidade óssea. Perceba que a desidratação, né? Embora a gente não esteja avaliando diretamente o disco intervertebral, mas a gente percebe uma diminuição do tamanho do disco articular, as vértebras bem próximas aqui uma da outra, então isso mostra uma desidratação.
Aqui é o famoso bico de papagaio, o osteófito, tá vendo? Por essa deformação. E possivelmente seja um paciente idoso, pode ser que tenha alguma doença oncológica que já leve alguma fragilidade óssea. E isso, a depender do contexto, o paciente ele pode ter fraturas espontâneas mesmo. Então, essa fratura por compressão do peso, né? E aí você tem uma transição de forças de gravidade, enfim, de reação do solo que acabam levando a essa fratura que pode ser espontânea mesmo. Essa característica de mais de um ponto de fratura fala a favor de uma fratura espontânea mesmo, sem uma causa, sem um trauma, né? Quando a gente fala fratura espontânea, é nesse sentido. É, Aqui ainda não tem fratura, mas você tem deformidade dos corpos vertebrais, tá vendo? Então, o paciente ele tem uma hipercifose torácica, bem evidente. Na região anterior, um contato muito próximo dos corpos vertebrais, uma desidratação dos discos intervertebrais, porque a gente percebe a perda de altura, né, do disco intervertebral e do íntimo contato entre as vértebras superiores e inferiores. Tá vendo? Essa vértebra aqui bem desgastada já, mas não tem fratura ainda, a esse nível da região torácica. Isso é uma postura, inclusive, muito comum do paciente idoso, né? Pela fragilidade, alteração postural, fragilidade óssea, alteração postural, ele acaba assumindo uma hipercifose. Lembrar que a cifose é a curvatura normal, todos nós temos cifose. O anormal é a hipercifose, que é uma acentuação. Aqui a gente já tem uma outra anomalia postural, que é uma retificação, tá vendo? Da coluna dorsal, da coluna torácica. Então, o normal é a cifose, o anormal é a hipercifose, a retificação ou a inversão da curvatura, ou seja, onde era para ter uma cifose, tem uma lordose. Não é esse caso ainda, mas você tem uma retificação da cifose torácica. Quais são as consequências disso? É, como é esperado que se tenha uma cifose na região torácica, você vai prejudicar todo o trânsito aqui de carga, né, nessa coluna. Então, perceba como já tem uma desidratação muito importante dos corpos vertebrais. Isso vai trazer consequências, com dores, limitação de movimento. E essa retificação aqui, ela vai ter que ser compensada com uma hipermobilidade ou inferior ou superior. Inferior região lombar ou superior região torácica. Então, ou a cervical ou a lombar, elas vão sofrer para compensar essa hipomobilidade, essa redução da mobilidade da coluna torácica. Mas não tem fratura, não tem trauma, enfim, é só evidenciando essa mudança da curvatura torácica. Aqui sim a gente tem uma fratura importante, né? A região, ao nível da região dorsal também, da região torácica. Aqui a gente tem sacro, então L5, L4, L3, L2, L1. Então eu tenho as vértebras T12 e T11, elas explodiram, elas fragmentaram-se em múltiplos fragmentos, né? Em múltiplos pedaços. Isso possivelmente associado a alguma doença oncológica. Então, uma das mais comuns a nível da região da coluna óssea é o mieloma múltiplo. Então, é uma condição que leva a essa fragilidade óssea. E aqui é especialmente importante porque é uma vértebra de transição, né? Ou seja, eu estou saindo da torácica, entrando na região lombar e com essa fratura, né? Com essa fratura cominutiva espontânea. E aí precisa identificar primeiro a causa dessa fratura, saber se é câncer, saber se a doença oncológica é de foco primário aqui ou é uma metástase para identificar o tratamento. Hoje em dia você já tem transplante de corpo vertebral sintético, então possivelmente isso daqui não tem mais como ser aproveitado, obviamente pela os mínimos fragmentos e é colocado um corpo vertebral sintético para substituir essas duas vértebras que estão fraturadas. Obviamente, o processo de tratamento ele é bem rigoroso, ele é bem doloroso. Esse paciente, além da cirurgia, se assim for feita, né, a substituição do corpo vertebral,
Ele vai precisar utilizar coletes também para manter a postura, para evitar qualquer eh, flexão excessiva ou extensão. Então, manter a coluna numa posição neutra para favorecer todo o processo cicatricial. Mas é uma condição muito dolorosa, que traz muitas limitações. E a grande preocupação são as lesões nervosas que possam existir, né? Tanto a nível musculoesquelético, a nível de órgãos também. Então, aqui saem raízes nervosas que vão para intestino, para bexiga. Então, isso pode estar associado também ao desenvolvimento de incontinências urinárias, por exemplo, e outras sequelas neurológicas, como perda de força, alteração de sensibilidade, alteração de reflexo. Então, sempre ao pegar uma imagem dessa, a gente tem que comparar para saber quais são os danos abaixo da lesão, né? Então, o perigo são as raízes nervosas aqui abaixo. Acima, as raízes nervosas estão íntegras, estão cumprindo sua função normal. O problema é dessa zona para baixo. Aqui a gente tem uma imagem de uma ressonância magnética, né? E aqui a gente tem uma imagem de tomografia. É, Aqui ele mostra também, é uma fratura que é causada por uma tuberculose espinhal. Então, essa tuberculose que a gente conhece, né, que acomete principalmente o sistema respiratório, o nosso pulmão, ela pode acometer também a parte óssea, né, que chama tuberculose miliar, que ela atinge outros órgãos além do pulmão. E ela gera um processo inflamatório que vai desgastar essa vértebra, ocasionando essa fratura. Por isso que o paciente tem, inclusive, esse desvio da coluna, porque o corpo vertebral ele foi comido, né? Ele sofreu um processo de fagocitose, né? Obviamente ao longo de algum tempo, isso não é imediatamente, mas mostra esse nível desse comprometimento, né? E aqui na ressonância fica bem nítido, tá vendo? Esse processo inflamatório se desenvolvendo, evoluindo, até chegar ao ponto dessa fratura e desse desvio. Aí também precisa de correção cirúrgica, utilização de colete para que esse paciente possa voltar a ter toda a movimentação e principalmente o grande problema que é o comprometimento de raízes nervosas e de nível medular, né? Você percebe que já tem, tá vendo? Uma compressão da medula, então isso pode gerar sofrimento da medula espinhal e, consequentemente, repercussão nas funções, neuromotoras dessa região para baixo. Aqui o corte axial, você vê a lesão expansiva, né, que vai comprimindo. E aqui ele mostra a correção, tá vendo? Então, foi feita a fixação com parafusos, tá bom? E foi feita a colocação como se fosse de um stent, né? Para estabilizar esse corpo vertebral aqui. Tá vendo? Então, é muito importante também o controle radiológico e tomográfico para a gente entender a posição de parafuso, se está bem fixado. Enfim, e uma vez que tem essa fixação aqui, o médico vai fazer a fixação na vértebra inferior e superior àquela que tem a lesão. Obviamente, essas vértebras fixadas elas vão perder bastante movimento. E a coluna, como um todo, também. Se eu fixo aqui, eu vou sempre precisar de uma compensação das regiões superiores ou inferiores para manutenção do movimento. Nessa imagem aqui, a gente vê um corte, uma sequência de cortes axiais, e é assim que a gente vê o filme da tomografia, tá vendo? E nesse último cortezinho aqui, a gente vê a fratura. A gente sabe que é uma região torácica por conta, ó, do implante aqui das costelas bilaterais, tá vendo? As costelas. E aqui nessa última imagem você vê o traço de fratura, tá vendo? Separando o processo espinhoso do corpo vertebral. Então é só seguir aqui a imagem. Aqui é porque ele vai aprofundando o corte. Aí na primeira imagem, ou em alguma imagem mais superior aqui, você não consegue ver essa fratura. Mas à medida que ele vai cortando, vai aprofundando o nível do corte, você vai aparecendo, né? Então, só para a gente ter uma noção, aqui é uma vértebra de transição entre a coluna torácica e lombar. A imagem anatômica é essa. Então, a gente tem corpo vertebral,
beleza? Com essa característica trabecular aqui. A gente tem o istmo que vai fazer essa conexão e aqui você tem a medula na região central e aqui você tem as raízes nervosas, que são as ramificações nervosas que saem da nossa medula espinhal até chegar àquela região mais distal a ser inervada. Aí processo transverso de um lado, do outro, e processo espinhoso. E aqui o corte tomográfico da gente identificar de forma perfeita essas estruturas, tá vendo? Então, como a predileção do exame de tomografia é para a parte óssea, eu vejo a parte óssea com bastante detalhe. A parte de tecido mole, tecido nervoso, disco intervertebral, eu não consigo ver com tanta qualidade, e se for necessário, eu precisaria ter de posse uma ressonância magnética. Aqui é o que chama de uma tomografia por reconstrução. Aqui no computador você consegue movimentar, girar essa imagem em diversos planos. Você consegue tirar camadas de tecidos, de pele, músculo, osso, ligamentos, enfim, para você ter uma observação bem mais nítida. Então, essa é a riqueza da tomografia computadorizada. Você consegue manipular a imagem. Obviamente, tem a parte impressa, né, que é feita, mas no computador você consegue ter uma avaliação 360 graus para poder, né, junto com o exame físico, gerar o diagnóstico personalizado daquele paciente. De membros superiores, o emprego também para avaliação de fraturas. Aqui a gente vê uma fratura bastante complexa, né? Do nível da cabeça do húmero, tá vendo? Então, é uma fratura cominutiva, inclusive, assim pode ser considerada. Numa tomografia de reconstrução, você retira os tecidos que estão sobrepondo aqui e consegue visualizar bem de forma nítida toda a complexidade dessa fratura. Isso é importante para o médico para tomada de decisão, para saber que tipo de tratamento cirúrgico, se é só parafuso, se é placa e parafuso, se não tem como aproveitar, precisa colocar uma órtese, né? É, enfim, então ele agrega muito valor na avaliação da complexidade dessas lesões. Então, o emprego é principalmente para fraturas. Então, na prova, vocês vão ter imagem para vocês identificarem o local daquela lesão. Possivelmente seja uma fratura com luxação. Aqui, cotovelo, tá vendo? Também é uma fratura complexa. Veja aqui na imagem A e B, como a gente tem avaliação radiográfica, que a gente já identifica que tem uma fratura, ótimo. A fratura, como é no rádio, aqui é no epicôndilo lateral. Mas na tomografia fica muito mais nítido, né? Então você vê mais fragmentos, então você vê de forma bem mais clara a complexidade da lesão. A radiografia você já consegue ver a lesão, mas não em toda a sua complexidade. Né? Aqui, a imagem do joelho, né? Obviamente, o corte sagital do joelho. Aqui a gente tem a patela, tem o fêmur, tem a tíbia e tem a fíbula, né? A articulação do joelho. Aqui a gente não está vendo detalhes de parte mole, de menisco, de ligamento, mas aqui ele está demonstrando uma condição dolorosa, muito comum, principalmente em mulheres, que é chamada de condromalácia patelar, que é causada por um desalinhamento da posição da patela. Isso acaba gerando um desgaste nessa face interna aqui, ó, do contato da patela com o côndilo femoral. E isso muitas vezes é ocasionado por tração de ligamento, por tração tendínea. Então a patela, às vezes, ela fica mal posicionada. E aí, quando no movimento de flexo e extensão, ela acaba correndo fora do contato das superfícies cartilaginosas e acaba sofrendo desgaste. Esse desgaste, ao longo do tempo, vai causando muita dor, muita limitação e pode evoluir para um quadro de artrose, né? Então aqui ele está fazendo o quê? Ele está fazendo mensurações, tá vendo? O joelho aqui está em repouso, né? Como ele está trazendo, ou seja, 0 graus. Aqui ele fez uma pequena flexão e, seja na extensão ou na flexão, a patela ela tem que se mover. O que ele está fazendo aqui são mensurações para entender se a posição da patela ela está adequada. Aqui perceba.
com a contração do quadríceps, ele vai puxar a patela para cima. Então, às vezes, o que acontece é que nessa contração, você tem uma tração muito excessiva, a patela acaba subindo, e isso aumenta, inclusive, o risco de luxação fêmuro-patelar. Luxação é quando ocorre a desarticulação. Geralmente, ela vai luxar lateralmente. Na verdade, medial. Ela pode luxar lateral, mas ela tem uma maior predileção por uma luxação. Desculpa. Maior risco de luxação da patela é lateral, mas pode ter medial também, ou seja, ela luxar para dentro, né? Aí tem que reposicionar, mas felizmente a fisioterapia pode ajudar muito, porque principalmente um trabalho muscular, de fortalecimento, de coordenação, ajuda muito nesse alinhamento, nesse equilíbrio muscular. Aqui numa tomografia, a gente vê uma fratura, né? Aqui é uma região chamada que é de TAT, né? Que é tubérculo anterior da tíbia. É onde se insere o tendão quadricipital. Isso é uma condição, a gente percebe que é uma pessoa jovem, tá vendo? Nós estamos vendo aqui as epífises abertas. Isso é uma condição chamada de Osgood-Schlatter, que é causada pelo estirão do crescimento. Não sei se algum de vocês sofreram isso quando cresce muito rapidamente na fase da adolescência. O crescimento ósseo, ele não acompanha o crescimento muscular. E aí, como o músculo cresce, ele vai tracionando suas zonas de fixação. E aqui, principalmente nessa inserção do tendão quadricipital, ele vai gerar uma resposta inflamatória, uma condição dolorosa. Tem pessoas jovens que não conseguem nem ajoelhar porque tem uma resposta inflamatória muito grande, gera muita dor. E aí o exame de imagem claramente mostra essa avulsão, né? Que o tendão, ele arrancou, avulsionar é arrancar, retirar um pedaço do osso. Então, tem esse fragmento ósseo aqui e aí isso precisa ser tratado, mas é justificado por um crescimento muito rápido. E aí o músculo e o osso crescem em proporções diferentes, o músculo acaba tracionando essa zona de fixação do tendão, que é na tuberosidade anterior da tíbia. Todos nós temos, se a gente palpar logo abaixo da patela, você vai ver um relevozinho, né, nessa tuberosidade anterior da tíbia. E esse relevo ela acontece porque o tendão quadricipital está o tempo todo ali tracionando e o músculo ele cresce por tração. O perigo é quando isso acontece na fase da adolescência, que pode gerar essa condição chamada de Osgood-Schlatter. É uma condição relativamente comum em adolescentes que crescem muito rápido. Aqui, tomografia do tornozelo, uma fratura com luxação, né? Da região do tornozelo, fratura de maléolo lateral. Então, um trauma bem importante aqui. Deve ter lesões ligamentares muito importantes, mas a gente vê aqui ó, o contato da tíbia com o talos completamente desarticulado. Então, ele teve uma fratura com luxação. Então, um trauma bem importante. Bom, basicamente é isso. Então, na prova a gente vai ter as imagens que vocês vão avaliar e identificar as alterações, sejam elas fraturas, sejam elas luxações, e identificando, claro, obviamente, o local daquela lesão, a parte anatômica que está comprometida. Aqui eu trago uma sugestão também que já está na bibliografia do plano de ensino, tomografia computadorizada. Reforçando que o emprego da tomografia é principalmente para identificação de fraturas. Com a ressonância, que é a nossa próxima aula, é que a gente vai ter uma riqueza de avaliação de partes moles muito mais aprofundada. Tá bom, galera? Bom estudo aí. Aproveite e assista esse vídeo aí várias vezes, porque esse assunto vai cair na prova. Valeu, bom estudo.